Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Fazer a vontade de Deus é fazer parte da sua família. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 35. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor releve as nossas fragilidades humanas, que a Tua misericórdia venha ao nosso encontro, acolha todas as nossas misérias e, pela luz do Espírito Santo, possa fazer com que compreendamos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração através do Santo Evangelho do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós bênçãos e graças do céu, para que nós possamos, diante da Tua Palavra, cumprir aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da Sempre Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus, os quais clamamos a Tua presença em ordem de batalha. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo o Evangelho, repito, São Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para o que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, Evangelho de hoje, um evangelho que nos apresenta uma riqueza muito grande. O evangelista Marcos, ele vai relatar este caminhar missionário de Jesus. Jesus é aquele que está sempre em movimento. O evangelista vai revelar esse caráter itinerante de Jesus. Reparem só, Jesus nunca está parado.
Ele está sempre indo de um lugar ao outro, sempre indo ao encontro das pessoas. Hoje Jesus volta para casa. Depois de ter pregado a vontade de Deus no mundo, revelado o amor de Deus, Jesus volta para Nazaré, volta para a sua casa. Porém, durante este caminhar, Jesus ele foi ao encontro de muitos interesses políticos, religiosos. Ele desagradou muitas pessoas porque as pessoas começaram a temer a possibilidade de Jesus instaurar ali no mundo um reino que fosse uma espécie de reino paralelo, de poder paralelo àquelas pessoas que estavam detendo o poder. Eles não tinham a menor consciência de que o reino anunciado por Jesus não era um reino deste mundo. Portanto, se sentiam ameaçados. E como ameaçados se sentiam, procuravam de toda maneira descredibilizar Jesus, prender Jesus, começaram a persegui-lo, a armar armadilhas para que ele caísse em contradição e começaram a acusá-lo falsamente de muitas coisas. Hoje Jesus é acusado de fazer parte do próprio demônio, do próprio mal. Os mestres da lei acusavam de Jesus de expulsar demônio por Beelzebul. Como isso seria possível? É claro que Jesus vai responder de forma muito sábia, dizendo que um reino que se divide, ele não prospera, que não fazia o menor sentido o que eles estavam dizendo. E além de responder isso, Jesus vai deixar um recado muito importante para aqueles que o acusaram. Que todos os pecados que eventualmente o ser humano cometer, todos eles podem ser dignos de um perdão de Deus devido à misericórdia, devido a esse amor infinito que Deus tem pelo ser humano. Porém, há uma exceção, que é o pecado contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o amor de Deus. Isso é um pecado eterno. O pecado contra o Espírito Santo é você negar que Deus é amor. É você acusar, como os mestres da lei estavam acusando, que Jesus detinha um espírito mau. Porque isso não faz parte de maneira alguma da essência de Deus, que é puro amor. Portanto, nos atentemos, não duvidemos que Deus é amor. E se Deus é amor, a única coisa que Ele pode nos dar é amor em sua plenitude. Jesus, ao voltar para casa, Jesus é abordado pela sua própria família. Obviamente que a sua família, sem muito entender a missão de Jesus, se preocupa com ele. Afinal de contas, ele estava mexendo com gente muito poderosa. Ele estava sendo ameaçado, perseguido. Muitos achavam que ele estava até fora do seu juízo normal, porque onde já se viu um homem simples de Nazaré, um homem pobre e humilde, mexer com gente tão poderosa. Mas Jesus, mais uma vez, aproveita todos os momentos da sua vida para catequizar cada um de nós. Quando a mãe de Jesus e a sua família chega para falar com Jesus, algumas pessoas anunciam que eles estavam à sua espera. Jesus vai dizer: mas quem são minha mãe, quem são meus irmãos? Ou seja, quem são minha família? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. E implicitamente nessa fala de Jesus, há um grande ensinamento e uma ruptura de uma cultura que estava instalada naquele povo. Havia-se ali o conceito equivocado de que somente a salvação seria destinada àqueles que possuíssem sangue judaico. Apenas os judeus eram os destinatários, o povo escolhido para a salvação.
Jesus, ao dizer isso, ele vai alargar os laços sanguíneos. Ele vai alargar o conceito de família. Agora, aqueles destinatários da salvação não seriam apenas aqueles que possuíssem sangue judeu, mas seriam todos, absolutamente todos aqueles que se predispusessem a fazer a vontade de Deus. Esse agora era o critério. E muitos estavam sentados ao redor de Jesus, ouvindo o que ele estava dizendo, escutando Jesus, para que assim pudessem aprender sobre a verdade. Portanto, o Evangelho nos ensina muitas coisas. Nos ensina que fazer a vontade de Deus é a grande chave, o código de acesso ao céu. E nós precisamos nos atentar a isso no dia de hoje. Quando nós rezamos, e rezamos praticamente todos os dias, creio que todos vocês que nos acompanham nos vídeos são pessoas de oração ou que estão iniciando uma vida de oração, têm o costume de rezar o Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E lá, nesta oração, nós pedimos quase que diariamente, sempre que rezamos, que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. E quando nós rezamos isso, é de fato para que a vontade inteira de Jesus seja feita. Portanto, é preciso nos atentarmos. Às vezes estamos rezando por uma coisa e na nossa vida prática estamos tentando e buscando fazer outra. Para fazermos parte da família de Deus, não podemos abrir mão de fazer a vontade do Pai. Amém? Se essa palavra foi de alguma maneira importante para você, partilhe esse vídeo com outros, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho.